Olá, meus queridos amigos e companheiros, desculpe aí o pequeno atraso. Boa noite, Tuca. Boa noite também, Cecília e Reinaldo. Boa noite, Valdete. Boa noite, Dona Leopoldina. Sejam todos muito bem-vindos. Inclusive, correndo para ajeitar aqui. Boa noite, Flávia também. Boa noite, Oneida Alves. Rosilda Martins, boa noite. Olá, Wagner. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Michele e Gabriel Rossato. Marius Abreu, boa noite. Boa noite, Leda Lovato, Ricardinho e Lúcia. Cidinha Vieira, boa noite também. Olá, Lourdes Ogata, boa noite. Seu Luiz Alberto, muito boa noite também, seja bem-vindo. Célia, boa noite para você, para Eva, para Francisca, para Joaninha, né? Sejam bem-vindos. Olá, José Ricardo, boa noite. Com certeza, Flávia, ele sempre está junto, presente, abençoando. Nós é que precisamos estar mais ligados e vinculados, né? Dona Leopoldina, aqui também está chovendo e o tempo agora está bem fechadinho. Estou achando que não vai demorar a cair bastante água aqui, né? Sr. Luiz Alberto, muito obrigado. Espero que tenha realmente contribuído de alguma forma para o esclarecimento, né, daqueles que assistiram às nossas exposições ontem. Luiz Analim, boa noite. Boa noite também, Anitta e Clarindo. Iraci Rosa, muito boa noite. Seja bem-vinda. Ercília, boa noite. Boa noite também, Sr. Antônio Pazotto. Vamos então fazermos a nossa prece para a gente iniciar as reflexões da noite. Dona Rosali, muito boa noite também, seja bem-vinda. Lídia, boa noite também. Gente, então vos convido agora nesse instante a respirar profundamente. Já falo exatamente por mim, né? Nessa correria, precisamos respirar. E permitir que o oxigênio chegue em todas as células do nosso corpo, principalmente relaxando, para que a gente consiga encontrar o verdadeiro equilíbrio, a harmonia de toda a nossa estrutura e principalmente a harmonia entre o corpo físico, o corpo espiritual e a nossa essência, que é o espírito, princípio inteligente criado por Deus, simples e ignorante, para atingir a perfeição. Que nesse processo de harmonização entre nós mesmos, corpo, mente, nós possamos voltar o pensamento a este Pai magnânimo, justo e perfeito, através do próprio Cristo, seu representante aqui no nosso planeta e que nos auxilia a visualizar, ou pelo menos a vislumbrar, ainda que seja num horizonte distante, a sua presença, o seu amor. Sabemos que o universo já demonstra a sua grandiosidade e a perfeição. Sabemos também que as suas próprias leis demonstram a sua infinita misericórdia. Mas permita-nos, ó Pai, que através de Jesus Cristo nós consigamos te encontrar e através dos seus ensinamentos nós consigamos te sentir e que neste sentimento estejamos numa perfeita conexão convosco, com Cristo, com a espiritualidade superior e com todos os nossos irmãos e companheiros que aqui conosco estão, procurando exatamente o caminho da perfeição através da paz. Que assim seja. Como é bom, né, nós podermos
fazer uma oração, fazermos uma prece, principalmente em conjunto, né? E nós falando aqui da chuva e o Wagner falando do calor na Bahia, que bom. Ah, Valdete, aí eu vi mesmo uma mensagem sua lá, que só conseguiu mais tarde. A Ercília não conseguiu? Tá, depois eu vou ver, eu acho que eu coloquei na página da AME, Ercília, eu compartilhei lá a palestra, depois você dá uma olhada, se não conseguiu me avisa que eu dou um jeito de mandar para você. Boa noite, Gisela Goulart, seja muito bem-vinda. Maria Geralda, boa noite. Elaine Lavez também, seja bem-vinda. E Amandinha, como é que tá? Tá bem melhor? Vânia, boa noite também, toda a família Dantas, né? Andréia, Adriana, Dona Wanda, sou Edivaldo, Márcio, Marcos. Sr. Antônio Onofre, muito boa noite. Aqui nós tivemos a oportunidade de abraçá-lo ontem em Guaxupé, que bom. E só para nós lembrarmos, né? Esse final de semana foi aniversário do Sr. Luiz Alberto fez aniversário e nós não tivemos a oportunidade, né, Sr. Luiz, de nos encontrarmos ontem, exatamente para pedir, né, as preces e as orações. Então, fica aí o nosso abraço, meu querido amigo, que Jesus te abençoe e te proteja sempre. Nós tivemos mais um aniversário, agora eu só preciso descobrir quem que fez aniversário ontem, mas depois eu descubro e falo aqui para vocês. Glória Quirino, boa noite também Marcileia, Guilherme, Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite para vocês. Gente, vamos então às nossas reflexões da noite. Nós estamos hoje, dia de terça-feira, dia de nós identificarmos algumas informações sobre o livro dos Espíritos, né? Olá, Valéria Cruz também, Leívia Chaves, boa noite também, Rita Caparelli, sejam bem-vindas. Que bom, boa notícia, Elaine, obrigado. E nós estamos estudando sobre a prece, a lei de adoração. Nós já vimos algumas questões relacionadas à forma genérica que nós podemos e devemos nos conectarmos com o Criador. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante no próprio livro dos Espíritos algumas informações sobre o sacrifício, e é importante nós identificarmos porque foi o próprio Cristo que nos apresentou essa forma diferente de nos relacionarmos com o Criador, sobretudo para eliminar ou excluir daquela sociedade a necessidade de sacrificarmos principalmente as suas próprias criaturas na tentativa de agradar o Criador. Então, Cristo veio e falou, peraí, nós temos uma forma diferente, e a doutrina espírita vai nos ensinar, e a gente vai perceber no decorrer, inclusive da análise dessas questões de hoje, nós vamos perceber que, além da própria prece, além dos sacrifícios que existiam antigamente, nós temos hoje como uma melhor forma de adorar a Deus os nossos próprios atos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Então, nós vamos ver no decorrer dessas nossas explanações sobre a lei de adoração o quanto a gente precisa evoluir nestes aspectos, ok? Olá, Adriana Dantas, olá também Helena Coelho, Joana Bandeira, sejam bem-vindas. E muito bem-vindos os 87 anos, né, Sr. Luiz? Parabéns. Dona Isaura, boa noite também, seja bem-vinda. Nós vimos no nosso último encontro essa questão relacionada com o caráter da prece, o que a gente pode fazer, né? E via de regra, coisa que quase todas as pessoas já sabem, nós podemos agradecer, louvar e pedir. A gente não vai entrar no mérito de cada uma dessas questões, mas talvez rapidamente dizer que louvar a Deus, gente, nada mais é do que reconhecer a sua grandiosidade. Quem é capaz de ser maior do que o próprio Criador? E isso é interessante nós colocarmos, sobretudo porque nós ainda, no nosso nível evolutivo, nós temos tanta preocupação em agradar os homens, que nós nos esquecemos de louvar a Deus. Nós acabamos colocando os homens acima de Deus. Então, este ato de, nas preces ou na adoração, louvarmos o Criador, é algo fantástico que a gente precisa fazer constantemente. Estamos comentando aqui, seja no sol, seja na chuva, seja naquela
na contemplação da própria natureza. Olá, Amanda, seja muito bem-vinda. Seja na dor, seja na alegria, no sofrimento, nós precisamos aprender a louvar a Deus sempre. Por quê? Porque nós estamos identificando, sobretudo através das suas próprias leis, da perfeição que o universo, ou com que o universo é dirigido. Então, é sim momentos de nós, nas nossas preces, louvarmos o Criador. Olá, Joana Carneiro, boa noite, seja bem-vinda. Da mesma forma, os agradecimentos. Gente, tivemos a oportunidade, a Cecília está aí, né? Já não nos deixa mentir sozinhos, né, Cecília, brincando, mas nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo lá com os nossos companheiros do Missionários da Luz de Pirassununga sobre a gratidão, a psicologia da gratidão, um livro fantástico de Joana de Ângeles, onde nós tivemos a oportunidade de, nesses estudos, identificar uma gradação da própria gratidão, né? Adaí, seja muito bem-vinda. Tá? Qualquer hora que chegar, entrar, será sempre bem-vinda. Mas a gradação da gratidão. E a gente precisa aprender a agradecer a Deus por tudo, gente. Agradecer a Deus pelo bem que nós recebemos, que isso é mais fácil, mais simples. Agradecer a Deus pelo mal que não nos atinge. E também agradecermos a Deus pelo mal que nos atinge. Por quê? Quando nós formos fazer uma análise, uma avaliação melhor deste mal, nós vamos perceber que, e isso é uma frase fantástica que a gente usa sempre, né? Há males que vêm para o bem. A gente vai perceber que tudo aquilo é para o nosso próprio bem. Então, o agradecimento é algo que faz parte e deve sempre estar presente nas nossas formas de adoração a Deus e, sobretudo, da prece que a gente está falando aqui, sobre, em especial na questão 659. Boa noite também, Marinha, seja bem-vinda. Olá, Lília, boa noite também. E, enfim, nas nossas preces, a espiritualidade diz, a gente pode pedir. Aliás, muitas das vezes, nós precisamos pedir a Deus, até para a gente manter, né, vamos assim dizer, aquela conexão firme e forte, porque nos nossos pedidos, nós ficamos e vivemos numa expectativa, e aquilo pode também nos aproximar do Criador. O objetivo da prece é pensar no Criador, é pensar em Deus, né, Natália? Boa noite. Se o objetivo é pensar em Deus, nos meus pedidos eu estarei elevando o pensamento a Ele. Eu estarei conectando a Ele, e a partir daí eu posso obter, gente, várias mensagens vindas diretamente deste Ser Supremo. Então, o importante em tudo isso é a nossa conexão com o Criador. Bem, na questão seguinte, na questão 660, Kardec pergunta para a espiritualidade, olha, a prece, que a gente está estudando especificamente essa forma de adoração, a prece, ela torna melhor o homem? Olha que pergunta interessante de Kardec. Porque a gente falou, qual que é um dos grandes objetivos? A gente louva, a gente agradece e a gente pede. Mas será que nesses momentos de conexão com o Criador, a gente se torna pessoas melhores? Nós não podemos esquecer, tá? Quais são aquelas duas formas de oração, de prece que a gente viu? A espiritualidade falou para Kardec, eu tenho aquela prece que eu faço com os lábios e eu tenho a prece que eu faço com o coração, né? Celeida, boa noite também para a Dona Luzia, para a Luísa, sejam bem-vindas. Eu tenho a prece que eu faço com os lábios e a prece que eu faço com o coração. A prece que eu faço com os lábios, ela não movimenta energeticamente a minha própria pessoa, o meu interior. Muitas das vezes eu estou repetindo palavras e o meu pensamento está distante, muito longe da onde eu estou e principalmente longe dos meus objetivos. Agora a espiritualidade vai dizer o seguinte, ora, se você faz a prece do coração, se você busca lá no seu interior, nesta sua conversa íntima com o Criador, se você busca exatamente trabalhar a sinceridade, a própria fé,
automaticamente nesse contato você vai se sentir fortalecido, porque a prece vai trazer para você essa força. E justamente, gente, a força vai permitir que você evite ou você fuja da própria tentação. Porque quando a gente faz uma prece, quando a gente entra em conexão, a nossa mente de alguma forma ela amplia e a gente enxerga melhor as coisas à nossa volta. E quando a gente enxerga melhor as coisas à nossa volta, nós podemos selecionar, escolha, livre-arbítrio, nós podemos selecionar aquilo que a gente quer que faça parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e aquilo que a gente não mais necessita, aquilo que não mais nos pertence. Então, a prece ela vai tornar o melhor o homem a partir do momento que ele a faz com o coração e ele identifica suas próprias características e, em especial, ele se compara com o próprio Criador para identificar aquilo que nele precisa ser modificado, para identificar aquilo que nele precisa ser melhorado. Sem contar que a própria espiritualidade diz: a partir do momento que eu faço essa prece com fé, com sinceridade, Deus envia bons espíritos para me assistir. E quando esses bons espíritos se apresentam, eles vão modificar completamente a energia que me envolve. E a partir do momento que eu estou envolto numa energia diferente, eu automaticamente estou também modificando a minha forma de ver e de enxergar, e em especial aprendendo e assimilando alguma coisa diferente. O problema do aprendizado da criatura humana é esse. Se nós conseguirmos eliminar os nossos preconceitos, a gente vai conseguir assimilar melhor muitas informações. E quando a gente assimila informações, a gente fica mais fortes. E ficando mais fortes emocionalmente, espiritualmente, o que vai acontecer? Nós nos tornamos criaturas melhores. Então, a prece torna melhor o homem? Sim. Desde que ele faça essa prece com o seu coração e vá identificando. Lembra, né, que eu gosto sempre de dizer para vocês, oração significa hora de ação. É nessa conversa com o Criador, nesse processo de identificação, eu vou buscando aquilo que é melhor para mim. E Kardec vai... Não, a Marinha está aí, Wagner, ela está aí na nossa live aí, está participando conosco, nós falamos boa noite para ela agora mesmo. E na sequência desse questionamento, ainda de tornar o homem melhor, né, na questão 660b, Kardec quer saber o seguinte: então por que tem pessoas que oram muito, oram bastante, mas nem por isso elas mudam? Nem por isso elas mudam o seu caráter, elas continuam impertinentes, carentes, invejosas, ciumentas. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. A gente percebe muito isso, claro, até já respondendo, né, a questão de Kardec, e hoje a gente já tem essa facilidade. As pessoas que rezam apenas com os lábios, elas podem ficar rezando horas e horas. Elas vão se tornar pessoas melhores? Claro que não, gente. Por quê? A espiritualidade vai responder: não é orar muito que torna o homem melhor, mas é aquela sinceridade que ele arranca do fundo do seu coração, e ele vai identificando nesse processo de conexão com o Criador aquilo que ele precisa modificar em si. Não é a quantidade de tempo ou as preces muito longas que tornam o homem melhor, não. A sinceridade da nossa conversa com Deus faz com que a gente abra os nossos olhos para os nossos próprios defeitos, e quando nós vamos abrindo os olhos para os nossos próprios defeitos, a gente faz um estudo sobre nós mesmos, e o autoconhecimento é a principal ferramenta para tornar o homem melhor.
Então, vejam, a prece importante, super, hiper importante. Olá, Maria Antônia, muito boa noite, seja bem-vinda. A prece que nós estamos exatamente falando, as duas, dos lábios e a do coração, já identificamos bem a diferença, mas essa prece, por mais longa que ela seja, não mexendo com o nosso interior, não vai nos modificar em absolutamente nada, automaticamente não vai nos tornar pessoas melhores. Isso mostra que não é a prece em si, é a forma como nós a fazemos. Se tem pessoas que ficam orando muito, seja onde for, seja em qual crença for, nós não estamos aqui para criticar nada nem ninguém. Seja em qual crença for, se a pessoa tem aquele hábito e costume de orar muito e não mexeu em nada consigo, é porque a eficácia da prece está comprometida pela forma correta e adequada de se relacionar com o Criador. A gente vai ver um pouco dessa questão da eficácia da prece quando estivermos estudando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Sr. Antônio Novo comentando da nossa exposição de ontem, muito obrigado, né? Espiritualidade, como sempre, direcionando tudo de forma perfeita. Boa noite, Geraldo, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco, meu amigo. Sim, Adair, oração não são palavras, são sentimentos. Por isso que a gente comentou no nosso encontro passado, né? Daquela conversa, a pergunta que fizeram para Madre Teresa. Madre Teresa, quando você vai fazer sua oração, que você vai conversar com Deus, o que você fala para Ele? Eu não falo nada, eu apenas escuto, né? Uai, só não conversa com Deus, só não fala? Não, eu apenas escuto. Tá, e fala para nós, e o que Deus fala para você? Ele também não fala nada, ele apenas escuta. Para a gente ver a profundidade disso que a própria Daí colocou, é a forma de sentir, são os sentimentos, verdadeiramente os sentimentos. Agora, vem uma questão 661, que ela também é muito interessante, porque é muito comum nós ouvirmos e pedirmos às pessoas que orem por nós, ou para a gente orar para determinada pessoa, então isso é muito comum. A gente só precisa ver no que nós pedimos. Essa é uma utilidade para as pessoas. Essa utilidade que nós vamos pedir a Deus pelos outros, ela tem uma validade. Veja que interessante. A espiritualidade vai dizer, primeiro, a gente falou, o objetivo da prece é a nossa conexão com o Criador. Então, peraí, Edson, eu vou fazer uma prece para alguém. Não é aquele alguém que vai entrar em conexão com o Criador. Então, será que a minha prece pode ser útil para aquela pessoa? É o que muitos pensam. Já tem gente que vai falar o seguinte, né? Ô fulano, reza para mim que a sua oração tem mais força do que a minha. Gente, primeiro, o que é a prece? A prece é uma das formas de adoração a Deus. Se você que está fazendo a prece, ainda que seja por alguém, quem que está adorando a Deus? É você. Tá? Então, o que o outro precisaria fazer? Ele também precisaria adorar a Deus, ele também precisaria fazer a sua prece, ele também precisaria desenvolver essa capacidade de conversar com o Criador. Mas então quer dizer que a prece que eu faço em intenção de alguém não tem validade? Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer, e principalmente o que a espiritualidade quis aqui responder, é que a partir do momento que eu faço a minha prece, ainda que ela seja direcionada a uma terceira pessoa, eu atraio para mim a companhia dos bons espíritos, e estes espíritos vão
pela vontade, ou melhor, pela permissão divina, eles vão chegar até a pessoa e vai levar todo aquele auxílio que ela está precisando. Então veja que interessante. Quem tem que fazer a prece, quem tem que se conectar? Todas as pessoas. Ah, mas eu vou rezar para alguém? Vou. Aquela pessoa às vezes ainda não está preparada, às vezes aquela pessoa não está. Quando eu faço isso, o que acontece? A espiritualidade responde: você conecta-se com o Criador, ele ouve as suas preces, ele vai designar espíritos para, ali naquele instante, acompanhar o seu pensamento, chegar até aquela pessoa para quem você está dedicando a oração, e eles vão executar o trabalho que for possível e que for permitido. Claro, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. E além de não cair uma folha de uma árvore sem que Deus permita, nós não podemos também constranger as pessoas. Nós não podemos tirar delas a liberdade ou o livre-arbítrio. Boa noite, Leni, seja bem-vinda. Então, vamos fazer oração para as pessoas? Podemos. A oração tem utilidade? Sim. Por quê? Porque nesta minha conversa, um espírito bom vai ser designado e ele vai até a pessoa e vai levar com certeza o nosso auxílio. Então, continuem fazendo prece pelas pessoas. Não se preocupem, mas faça aquela sua prece da forma correta, adequada, sentida, que esses espíritos bons serão destacados e vão até aquela pessoa e principalmente vão tentar auxiliá-la. Se possível, converse, oriente a pessoa para que ela também faça a prece, porque aí vão ter multiplicados os benefícios. Chegou, foi permitido, vai receber, está pronto para receber ajuda, tenha certeza que eles serão auxiliados, ok? E, gente, tem uma outra questão, e até um pouquinho antes dessa que eu acabei pulando aqui, que é sobre os nossos pedidos, porque a gente faz muitos pedidos a Deus, né? Ah, Flávia pergunta aqui, para os desencarnados também? Sim, Flávia, para os desencarnados também. Por quê? Porque, de novo, é a mesma coisa. Faço a minha prece, vou até o Criador vai pedir para espíritos me assistirem, e esses espíritos vão chegar lá nos desencarnados, onde eles estiverem, tá? Vão chegar até eles e vão auxiliá-los. Inclusive, só para ilustrar a pergunta da Flávia, o filme Nosso Lar, e lógico, no livro também está muito mais explicitado. Lembra aquela mulher que André Luiz atendia muitas das vezes, né, sem querer, a secretária dele que incluía ela lá, que levava o marido e tal, ela gostava muito de André Luiz, e depois que ele desencarnou, ela fez preces por ele, e aí quando ele foi recebido no plano espiritual, depois que teve a oportunidade do esclarecimento, eles falaram para ele: olha, tinha pessoas que rezaram por você e foram as orações dessas pessoas que te resgataram daquele local onde você estava. E aí mostrou para ele, né? Lógico que no filme mostra a decepção dele, que apenas 2 pessoas oraram por ele, que foi a sua mãe e essa senhorinha que ele ajudava sem querer. Tá? Mas só para vocês verem, desencarnados, ela estava encarnada, ela rezava, as orações chegavam, conseguia aliviar o seu coração e principalmente auxiliaram a ele também a ter o seu socorro, ok? Então, com certeza, para encarnados, para desencarnados, para pessoas presentes, distantes, não importa, a prece direcionada para qualquer pessoa, ela é muito válida e útil. E a outra questão que eu falei para vocês é exatamente sobre o que nós podemos pedir para Deus. Kardec quer saber se a gente pode pedir para Deus perdoar as nossas faltas. Porque na oração do Pai Nosso, a gente aprende, né? Na oração do Pai Nosso que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos.
Veja, nós colocamos exatamente essa questão, ou essa condição: Deus, me perdoa na medida em que eu perdoo. Pelo menos essa seria uma interpretação. Lógico que a gente não pensa muito assim, né? Mas Kardec pergunta se seria possível, seria útil pedir a Deus para perdoar as nossas faltas. Gente, Deus é grandioso. E se Deus é grandioso, se Deus é misericordioso, acima de tudo, Ele sabe discernir o bem do mal. Apesar de que, creio eu que para Deus não existe mal, só existe o bem. Então, a gente só precisa ver. A oração, como diz a espiritualidade, ela vai esconder as nossas faltas? Não. A oração não vai esconder as nossas faltas. Então, você vai orar a Deus e pedir para que Ele perdoe as suas faltas? Pode. Você vai escondê-las? Não. Mas como é que você vai mostrar a Deus que efetivamente você precisa? Opa! Hora de ação. A partir do momento que eu vou mudando o meu comportamento, automaticamente Deus, através das suas leis e da minha consciência, vai perdoando as minhas faltas. É isso. Eu vou obtendo o perdão pelas minhas faltas a partir do momento que eu vou mudando os meus comportamentos nessas orações que eu faço ao Criador e muitas das vezes revelando a Ele as minhas próprias faltas. Sim, é exatamente isso que vocês estão comentando. As nossas ações são as melhores preces. Mas a gente está vendo isso nessa sequência aqui que a própria espiritualidade está trazendo para nós e nos questionamentos de Kardec. Gente, chegou aqui ao final da nossa conversa. Até o Wagner fez um questionamento aqui, né, Wagner? Sobre orar dentro de casa é correto pelos desencarnados. Wagner, a gente só precisa aprender nas nossas orações que nós estamos direcionando para alguém, principalmente no caso da sua pergunta, para os desencarnados. Não importa se você vai pronunciar o nome ou não, você está fazendo uma prece direcionando aos desencarnados. Ótimo, perfeito. O que geralmente as pessoas costumam, infelizmente, não sabendo fazer, é atrair ou chamar os desencarnados para sua casa. Não, isso não pode, em hipótese nenhuma. Então, só diferenciar, fazer prece e endereçar um pensamento bom e positivo para alguém é uma coisa, mas não chame, não atraia o espírito para dentro da sua casa, ok? Mas qualquer coisa, se ficar mais alguma dúvida, você me lembra que no nosso próximo encontro a gente refaz esse comentário, ok? Agradeço a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela participação. Chegamos aqui ao final do nosso tempo, da nossa programação. Que Jesus continue fazendo parte da vida de todos vocês. Até o nosso próximo encontro, uma excelente noite, muita paz.